Graças aos arqueólogos e historiadores, às vezes temos uma imagem nítida do passado. No entanto, novas peças de quebra-cabeça estão constantemente sendo descobertas que expandem significativamente nossa compreensão, mudam ou simplesmente nos surpreendem. Neste vídeo, apresentamos 10 descobertas que surpreenderam os cientistas. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! O Trem de Ouro. Em 2015, 2 historiadores amadores na Polônia afirmaram ter encontrado um trem nazista que supostamente estava cheio de ouro. O trem teria desaparecido perto da cidade polonesa de Wrocław em 1945. Aparentemente, essa descoberta também se encaixa no folclore local, segundo o qual um trem que transportava ouro e pedras preciosas teria desaparecido Schloss Fürstenstein no final da Segunda Guerra Mundial. Alguns suspeitam que ele estava estacionado em um túnel secreto. Segundo a mídia polonesa, os dois querem receber 10% do achado. A funcionária do Conselho Distrital, Marika Tokarska, disse que advogados, exército, polícia e bombeiros estavam lidando com a suposta descoberta. A área específica nunca havia sido escavada antes e, portanto, poderia conter algo interessante. No entanto, as investigações anteriores na área não tiveram sucesso. Em 2018, um dos dois desistiu da busca, embora, segundo seu próprio depoimento, ainda acredite 95% das vezes que o trem existe. No entanto, as escavações já haviam custado 80 mil euros e imprecisões no trabalho o teriam frustrado. Espermatozoides de 100 milhões de anos. Em 2020, dezenas de espermatozoides perfeitamente preservados foram descobertos no trato reprodutivo de uma microcrustácea feminina. Com uma idade de 100 milhões de anos, estes são os espermatozoides animais mais antigos já descobertos e datam do período Cretáceo. Este caranguejo mexilhão, chamado Myanmar cypris rui em latim, teve relações sexuais pouco antes de ficar preso na resina. Além disso, o câncer de mexilhão pertence a uma espécie completamente descoberta. Ele recebeu esse nome porque a descoberta foi feita em Myanmar. No pedaço de âmbar foram encontrados 39 caranguejos, dos quais 31 pertenciam a essa nova espécie, que atingiu o tamanho de 0,59 milímetros. Hoje, existem milhares de tipos de caranguejos e a maioria deles produz espermatozoides que são consideravelmente mais longos do que o próprio animal. Como resultado, o processo de emparelhamento também leva muito tempo. No entanto, os animais prevalecem até hoje. A impressão digital de Leonardo da Vinci. Uma descoberta empolgante para historiadores da arte foi anunciada no início de 2019. Impressões digitais do gênio universal Leonardo da Vinci foram frequentemente descobertas em suas obras. O espécime com tinta recém-descoberta, no entanto, é a impressão mais clara que foi encontrada até agora. É a impressão digital de sua mão esquerda, que também era sua mão de escrever. Foi descoberto em um estudo da anatomia feminina por volta de 1509. Este trabalho é um dos 144 de seus trabalhos raramente vistos e é propriedade da Rainha da Inglaterra, como parte da Royal Collection Trust no Castelo de Windsor. Devido ao risco de danos causados pela luz, essas obras só podem ser exibidas temporariamente. Naufrágio misterioso. Na parte polonesa do Vístula, perto de Varsóvia, foi encontrado um naufrágio que, segundo especialistas, pode ter até 700 anos. Ele mede quase 37 metros de comprimento e cerca de 6 metros de largura. Segundo Artur Brzoska, da Associação dos Arqueólogos da Jutra, ele podia transportar até 100 toneladas de cargas e data dos séculos XIV a XVIII. A carga presumivelmente consistia em grãos e foi transportada para a cidade portuária polonesa de Danzig. Restos de uma ponte também foram descobertos no Vístula, perto da aldeia de Lumianki Dolny. Isso, no entanto, provavelmente vem da época da Segunda Guerra Mundial. Obras de arte da Idade da Pedra. Nas cavernas Cova de Lafon Major, na Catalunha, foram descobertas em 1853 a arte das cavernas da Idade da Pedra, que foram encontradas com aproximadamente 15 mil anos durante uma investigação em 2019, embora algumas possam ser mais antigas. O estudo das cavernas mostra que estas sempre foram utilizadas pelo homem, tornando-as um sítio arqueológico de grande importância,
A arte da Idade da Pedra pode indicar um local sagrado ou um local de culto. Presumivelmente, o lugar estava associado à fertilidade. Além de animais como cavalos, bois e veados, misteriosos símbolos abstratos também foram descobertos entre as cerca de 100 gravuras. As obras estão entre os exemplos mais antigos de arte rupestre da região mediterrânea e são as mais antigas de toda a Catalunha. As gravuras são extremamente vulneráveis. Algumas delas foram vítimas do tempo ou das mãos inexperientes dos visitantes. Agora, as paredes gravadas são digitalizadas com um scanner 3D para obter uma imagem detalhada da arte para futuras investigações e para permitir que os interessados façam uma visita virtual. Múmias de Ibis. Entre 650 e 250 a.C., milhões de ibis foram sacrificados a Thoth, com cabeça de Ibis, o deus do egípcio da magia, ciência e sabedoria. Como acender de velas hoje, os Isbi-Mumis tinham o objetivo de lembrar a Deus de cuidar das pessoas. Devido à quantidade de sacrifícios, suspeitou-se que as aves foram criadas especificamente para esse fim. Textos antigos também falam dessas fazendas de pássaros. No entanto, um estudo que determinou a diversidade genética das aves sacrificadas descobriu que a maioria das ibis foram capturadas na natureza. É possível que eles tenham sido mantidos nessas granjas de pássaros por um curto período de tempo depois. Essa compreensão das técnicas dos egípcios também pode explicar por que o ibis sagrado foi extinto no Egito. O arqueólogo Francisco Bosch Pusch ainda acredita que os egípcios criaram pássaros de ibis. Ele aponta doenças detectáveis e ferimentos curados nos animais sacrificados, que são semelhantes aos das aves atuais em cativeiro. Segundo ele, essas aves não poderiam ter sobrevivido na natureza. Bosch Pusch suspeita que a comida nessas fazendas teria atraído ibis selvagens, que se tornaram presas fáceis e trouxeram diversidade para o grupo. O fato é que naquela época o Egito era uma verdadeira fábrica de múmias, cuja demanda precisava ser satisfeita. Por ser tão grande, até animais bebês eram mumificados e sacrificados em vez de animais adultos. Urso da Idade do Gelo. O derretimento do permafrost possibilitou que alguns pastores de renas encontrassem a carcaça imaculadamente preservada de um urso das cavernas da Idade do Gelo na ilha Bolshoi Liakovsky, no início do outono de 2020. Os dentes e até o nariz do urso ainda estão completamente intactos. Os cientistas celebraram a nova descoberta inovadora, já que anteriormente apenas fragmentos de ossos de ursos das cavernas haviam sido descobertos. Esta é a primeira vez que uma carcaça de urso de caverna de tecido mole completa foi encontrada com seus órgãos internos ainda no lugar. A pesquisa preliminar indica que esta espécime viveu cerca de 22.000 a 39.500 anos atrás, mas a análise de radiocarbono está pendente. Naufrágio de um navio de guerra dinamarquês. O navio dinamarquês Delmenhorst foi afundado em 1644, naquela época muito moderno, em uma batalha marítima entre uma frota dinamarquesa e uma sueco-holandesa, incendiando um navio sueco e enviando-o em rota de colisão. O resultado da batalha foi tão bom quanto decidido de antemão e foi conjuntamente responsável por selar o fim da supremacia dinamarquesa na região escandinava. Apenas 2 dos 17 navios dinamarqueses conseguiram escapar dos suecos na batalha. A maior parte do resto foi capturada. 2 dos 3 navios afundados já poderiam ser localizados em 2012. Na primavera de 2020, os arqueólogos marinhos conseguiram localizar o Delmenhorst. Tinha um pouco mais de 3 metros de profundidade em Rødbyhavn, no fundo do mar. Segundo Morten Johansen, do Museu do Navio Viking, o navio é interessante não apenas por ser o último navio afundado na batalha, mas também por ser um dos primeiros navios a ser fortificado de acordo com um desenho. Túmulo do explorador Matthew Flinders. Após 200 anos, os restos mortais do primeiro explorador, que navegou pela Austrália e deu seu nome a muitos lugares neste continente, foram redescobertos no curso de uma escavação HS-2 na estação Euston, em Londres. Durante as escavações, apenas uma fração dos 40.000 corpos no cemitério de St. James, atrás da estação ferroviária, foi exumada. Então, encontrar esse mesmo esqueleto foi uma sorte extraordinária. Até então, ninguém sabia exatamente onde estava o Flinders.
quando sua cunhada quis visitar seu túmulo 38 anos após sua morte, em 1814, o local exato não era mais conhecido. Ao contrário da maioria dos outros caixões, o crachá do descobridor não era feito de estanho, mas de chumbo e, portanto, ainda era legível. A maioria dos britânicos não considerava Matthew Flinders alguém relevante. Na Austrália, porém, a descoberta de seu túmulo é de grande importância. Disco colgante. O disco colgante agora está localizado no Museu Arqueológico Rafael Larco Herrero, em Lima, capital do Peru. Como pode ser deduzido do nome, esse artefato é um disco. Isso foi fornecido com 6 incisões em arco. Existem 3 linhas gravadas no meio que seguem a forma e são divididas em setores. Como o disco é feito de cobre, ele não pode ser datado. No entanto, ela foi encontrada em uma sala com cerâmica do século XVI, mas parece pertencer à cultura Moche, que existiu aproximadamente do século I ao século VIII, ao longo da costa norte do Peru. A impressão das fontes existentes sugere um período do século I ao século XVI. A estrutura e o design do artefato lembram fortemente a compreensão atual da posição do Sistema Solar na Via Láctea. O disco colgante mostra até um espessamento em direção ao meio, e apenas pesquisas recentes encontraram em galáxias. A posição do orifício redondo em uma das espirais também corresponderia aproximadamente à posição do nosso Sol. Em todo caso, é um artefato extraordinário e parece ter saído de um livro empoeirado de história. A última descoberta, em particular, levanta todos os tipos de quebra-cabeças. Escreva-nos as suas ideias nos comentários. Você tem alguma teoria? Conta aí pra gente. E até a próxima. Tchau!